No Põe na Tela de hoje eu vou falar sobre Guerra dos Mundos em quadrinhos. Todo mundo que gosta de ficção científica já leu ou teve curiosidade de ler a obra original de H.G. Wells, Guerra dos Mundos, que ele escreveu no final do século XVIII, né? Do século XIX, né? Na Inglaterra vitoriana, que conta a história de uma invasão marciana naquela região inteira, né? No mundo inteiro, e a luta de dois personagens principais para sobreviver a esse momento, sei lá, apocalíptico da história da humanidade. Por muito tempo essa história ficou voando para lá e para cá, mas nunca ninguém assumiu a intenção de adaptá-la para algum veículo. Orson Welles, o grande Orson Welles, criador e diretor de Cidadão Kane, em 1938 ele trabalhava no Teatro Mercury da CBS, que era um radioteatro, e fez o quê? Uma dramatização de Guerra dos Mundos, só que em forma de noticiário. Então ele começa a transmissão dizendo: senhoras e senhores, hoje apresentaremos no Teatro Mercury a adaptação de Guerra dos Mundos. E aí entra um apresentador dizendo: e agora diretamente do Waldorf Astoria, nós vamos ouvir a banda de fulano de tal tocando canções de não sei das quantas. E aí começa a tocar uma musiquinha e de repente interrompemos a nossa programação para uma informação direta do observatório de tal lugar. Explosões de Marte, não sei o quê. E aí começa gradativamente a criação de um pânico geral, como se o que estivesse acontecendo na radioteatralização fosse real, né? Resultado disso deixou toda a costa leste dos Estados Unidos em 1938 totalmente assustada, né? Os jornais deram manchete sobre o assunto. Foi um negócio muito revolucionário para essa mente extremamente criativa do Orson Welles. Em 1953 nós temos a primeira adaptação de Guerra dos Mundos, produzido pelo George Pal, que era um cara que gostava muito de ficção científica, só que ela faz uma versão contemporânea. A história não se passa na Inglaterra, e sim numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, quando um grupo de discos voadores chega e aí o diabo sai da Terra para detonar todo mundo, né? Em 1988, a Paramount, que fez o filme, resolveu fazer uma série de televisão chamada Guerra dos Mundos, tomando como inspiração o fato de que o personagem principal, né, que é o Jared Martin, né, ele é parente do cientista que o Gene Barry interpretou na versão de 53, que é o cientista que está lá na cidade, aí de repente ele pega no fogo cruzado entre o exército americano e os discos voadores e acaba, né, tendo algumas ideias de como resolver o problema da invasão. Bom, o Jared faz esse sobrinho e tem um grande questionamento da série, que aliás é uma premissa muito legal, que é o seguinte: peraí, se isso aconteceu de verdade, por que ninguém se lembra disso? E aí vem a premissa: os sobreviventes alienígenas do que aconteceu no final da história original conseguiram, digamos assim, cobrir os Estados Unidos e o mundo com ondas de pensamento para que as pessoas esquecessem o que aconteceu, para que eles secretamente planejassem a invasão, uma nova invasão agora para ser bem sucedida, né? Então o Jared cria um grupo que vai investigar todos esses casos que estão acontecendo e que tem a ver com esses invasores. E assim, é violento, tá? A série foi exibida aqui no Brasil, aliás, ela chegou no Brasil graças a SIC Vídeo, chegou em VHS, tá? Ou seja, só os dois primeiros episódios que cabia na coisa, o piloto e mais um episódio. Eu vi alguns de fitas que mandaram dos Estados Unidos e tal. Era uma coisa meio sinistra. Bom, passaram-se anos até que Steven Spielberg decidisse fazer com o Tom Cruise a versão de 2005, que eu gosto bastante, porque ela não... veja, também é uma versão contemporânea, se passa nos dias de hoje, né, ou seja, no século XXI, e mostra o problema mais emocional de um pai completamente descuidado com os dois filhos, sendo pego nesse fogo cruzado, nessa invasão alienígena, e a tentativa de sobreviver a esse caos.
Olha, eu gostei bastante do filme, gente, desce o cacete, mais uma vez desce o cacete porque não entendeu a premissa do filme em relação ao combate contra os marcianos, né? Aliás, tem uma versão de televisão também em 2008, uma minissérie de 4 horas, que conta o que aconteceu 3 anos depois com uma nova invasão, agora estrelada pelo C. Thomas Howell, que você sabe, trabalhou com Steven Spielberg em E.T., né? O extraterrestre. A nova versão para TV vai ser em 2020. A ITV, que é uma produtora e um canal britânico, resolveu fazer pela primeira vez uma adaptação real da história original do H.G. Wells. Então vai se passar na Inglaterra vitoriana, toda a questão envolvida com o casal principal, etc, etc, né? Eu acho que pode ser um negócio muito legal. Espero que alguém traga essa série aqui para a gente ver. Só que em 2017, uma editora francesa publicou esse material maravilhoso que é a Guerra dos Mundos, que é isso que eu estou recomendando para vocês assistirem, ou verem, né? Lerem, assistir. Essa graphic novel saiu lá na França em 2 volumes, tá? Aqui a Mitos, através do selo novo que eles criaram, que é Gold Edition, resolveu reunir a história toda num só. Essa Guerra dos Mundos é uma adaptação fiel da história original, ok? Da história original do H.G. Wells. Ela é escrita pelo Dobbs, que é um autor francês, ou canadense, não sei. Bom, é um autor que fez essa adaptação do texto, e o desenho do espanhol é o Vicente Cifuentes, né? E olha, vendo esse material aqui, você percebe que o jeito que eles resolveram fazer a adaptação, levando em consideração todos os momentos mais cruéis da história, né? O aparecimento das criaturas, dos marcianos, as naves que eles usam, o primeiro contato que obviamente não é nada agradável, e aí daí para frente a fuga, o desespero até o final apocalíptico, que eu também não vou contar, apesar de todo mundo conhecer que final que é esse, porque eu acho que independente de qualquer coisa, você tem que preservar um pouco da imaginação das pessoas para entenderem por que o final é desse jeito. Se você levar em consideração que a H.G. Wells escreveu isso no final do século, na virada do século 18 para o 20, se você levar em consideração que o H.G. Wells escreveu essa história na virada do século 19 para o 20, aliás, no final do século 19 mesmo, você vai entender por que o final da história tem sentido lógico dentro do que é contado. Então essa é a dica do Põe na Tela, não assistir nada. Aliás, você pode até assistir todas essas versões que estão aí disponíveis em vídeo, algumas estão disponíveis nos canais de streaming, né? Principalmente a do Steven Spielberg, né? E depois você pode até ler a versão original, mas eu garanto, leia, procure nas bancas, nas livrarias. Essa adaptação aqui é simplesmente muito legal. E eu diria até que, do jeito que a história é contada, quem sabe não foi isso aqui que foi usado como storyboard da história que a ITV vai lançar o ano que vem em vídeo, certo? Nos vemos no próximo Põe na Tela, com mais novidades. Tchau!